Aqui estamos, Mata do Intelecto, abaixo do Pico do Amor, Memorial Carlos Drummond de Andrade. Mas quem vai nos contar é a coordenadora Solange Alvarenga. Vamos lá? Bem-vindos ao Memorial Carlos Drummond de Andrade. É com muita alegria que nós do Memorial convidamos a população de Itabira para conhecer o espaço de estudo da vida e obra do nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Nós abrigamos exposições, acervos de pesquisa e trabalhamos também com vários projetos. Convidamos também a população para participar do projeto Claro Enigma, que é um projeto de exibição de filmes, e os filmes são comentados. Passamos filmes de artes, filmes temáticos, e agora tem uma novidade. É uma parceria da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Nós iremos exibir filmes que falam sobre a mulher, dos direitos da mulher. E estes filmes também serão comentados por historiadores, estudiosos. E também, gente, temos outros projetos, que são os projetos educativos, que nós trabalhamos com as nossas crianças, o que é muito importante. Então, é o projeto Poesia e Ciências, que é parceria da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade com a Unifei. Nós estamos trabalhando água, diamante líquido, trabalhamos também sino, trabalhamos os poemas juntamente com as experiências de ciências, e as crianças estão gostando muito. Trabalhamos também Drummond para crianças, a contação de histórias e vários outros projetos. É só vocês ligarem, agendarem, que nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês. Aqui no Memorial tem uma exposição permanente chamada Tempo, Memória e Poesia. Essa exposição começa com o poema Memória, que está na curva da parede do memorial. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido quanto sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Convido você para vir visitar o memorial. Aqui nós temos um painel com várias fotos de Carlos Drummond de Andrade, com fotos da idade desde 2 anos até 84 anos. Essa foto aqui foi tirada 12 dias antes do falecimento dele. Foi no dia do falecimento da única filha dele, a Maria Julieta Drummond de Andrade. Temos o certificado de reservista dele, que está aqui com as características físicas dele. Vamos. Aqui é uma exposição que é uma linha do tempo. São aquarelas feitas pela artista plástica Sandra Bianchi, que é professora da UFMG. Ela fez essa linha do tempo, começando com Carlos de Paula Andrade, os pais de Drummond, até chegar aos óculos, que vocês estão vendo. Aqui nós temos uma coleção de livros, né, de Carlos Drummond de Andrade, e temos aqui o projeto RFID, que é uma tecnologia de identificação por radiofrequência, que é uma parceria também, e esse projeto nós estamos implantando aqui, com o acervo e os livros do memorial, para melhor divulgar e conservar. Neste corredor, nós temos a exposição, que é com toda a cronologia de Carlos Drummond de Andrade, que ela começa desde o dia 31 de outubro de 1902, vai até a morte de Drummond, que é 17 de agosto de 1987, e também os livros publicados pós-morte, né,
Amor Natural, Farewell e também a exposição Petix. Essa exposição que vocês estão vendo, ela tem curadoria de Márcio Sampaio e Marconi Drummond Lage. E tem o projeto também da Maria Beatriz Sampaio e de várias pessoas que contribuíram, como também funcionários da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nessa linha do tempo de Drummond, então conta toda a história da vida dele, a publicações de livros, livros que ele gostava de ler, as escolas que ele frequentou, né? Como era Itabira? Itabira de Carlos Drummond de Andrade, quando ele morou aqui de 2 aos 18 anos, era uma Itabira diferente da Itabira atual, né? Era uma cidade pequena, com casas com características coloniais e ruas calçadas de pedra de minério, onde havia muita água, uma cidade muito pequenininha do interior de Minas Gerais. Era Itabira do Mato Dentro, né? A cidade se transformou, cresceu, né? E aqui nós temos uma foto que é interessante da escola estadual Carvalho de Brito. Foi a escola onde o Carlos Drummond de Andrade fez o curso primário. Hoje, no local, há um prédio moderno, que é a Escola Municipal Coronel José Batista. Foi uma escola muito importante para Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, no livro Contos de Aprendiz, o Drummond escreveu: um escritor nasce e morre. E ele disse, isso é muito importante, que segundo ele, né, contando aqui, ele nasceu, né, neste grupo de Itabira. Ele conta a história que a professora da época, no 3º ano, era Dona Emerenciana Barbosa. Ela era professora de geografia e falava que Paris era uma torre ao lado de uma ponte de um rio. Que as cidades, né, vinham surgindo nas pontes dos nomes. E que a Inglaterra não se enxergava bem no nevoeiro. Aí, quando ele ouviu isso, ele disse: nasci. De repente, ele começou a escrever sem parar. E não parava de escrever. Dona Emerenciana, vendo que os alunos estavam prestando atenção, e Drummond escrevendo, ela disse: me dá este papel. Parou a aula. Os alunos todos olhando para Drummond. Ele ficou vermelho e imaginou que seria um espetáculo de humilhação perante a turma. E nada disso. A dona Emerenciana disse: vocês estão rindo do Juquita? Não faça isso. Ele fez uma descrição muito chique, mostrou que está aproveitando bem as aulas. Continue, você ainda será um grande escritor. Então ele nasceu. Olha a importância, né, da sensibilidade dessa professora neste momento, né, na vida de Carlos Drummond de Andrade. Aí tem toda a história, né, que ele estudou no Colégio Arnaldo, estudou no Colégio Anchieta, no Rio, e também ele formou-se em farmácia, né, em Belo Horizonte, na UFMG, em 1925. Aqui hoje é uma novidade do memorial que eu convido as pessoas da cidade de Itabira para virem conhecer, para virem ler e para também levar um companheiro para sua casa. Qual é o companheiro que as pessoas levarão para casa? Um bom livro. É a Biblioteca Municipal Maria Julieta Drummond de Andrade, que é o nome da filha de Carlos Drummond de Andrade, uma escritora também muito importante, que já aos 17 anos publicou o seu primeiro livro, né, uma novela, A Busca, e escreveu crônicas para jornais e escreveu vários outros livros. E hoje a Prefeitura de Itabira, né, homenageia a Maria Julieta Drummond de Andrade com o nome desta biblioteca. Inclusive, estes livros que estão aqui, a maioria são doados por Pedro Augusto Drummond Grana, que é o filho da Maria Julieta,
que mora, né, o neto de Drummond, mora no Rio de Janeiro. Então, aqui estão estes livros e vários outros que ele estão sendo catalogados, que ele mandou. Há revistas, há recortes com pesquisas, há também muitos DVDs, CDs. Então, aqui é um espaço que as pessoas queiram vir para ler, estejam à vontade. Será um prazer recebê-los aqui. Aqui são fotos de Drummond, né, junto à família, né, a esposa, a filha, como também amigos. Tem ele com o Gustavo Capanema, que ele foi assessor no Ministério da Educação e Saúde. Tem ele com a filha e o Carlos Manuel, o primeiro neto. Tem a filha com o esposo, né, com o Manuel Grana. Tem também ele com Manuel Bandeira, o Drummond com Lígia Fagundes Teles e Manuel Bandeira. Tem ele e a Maria Julieta lançando livros juntos. É uma história muito interessante. Há aqui até um depoimento em DVD que Drummond, quando lançou este livro, a Maria Julieta também lançou. Aí ele falou que não foi uma experiência muito agradável, porque no dia do lançamento as pessoas ficavam atrás dele pedindo um autógrafo e a Maria Julieta ficou isolada. Então ele não achou que foi interessante os dois lançarem livros juntos. Há também ali o Drummond com aquela jornalista famosa da época, que é a Dalgisa Neri, né? E assim, há várias fotos também que estão no acervo, as pessoas que queiram fazer pesquisa. Nós temos uma hemeroteca muito grande com vários jornais. Há um acervo de cartas, as pessoas, caso queiram ler as cartas de Drummond para a mãe ou cartas inéditas, as pessoas poderão ler. No projeto RFeed, ela aparecerá na televisão, né, porque há um chip e a pessoa pode assentar e ler a carta, que esse projeto é para preservação mesmo e para que as pessoas tenham conhecimento deste nosso rico acervo. Há vários DVDs também com filmes que foram baseados na obra de Carlos Drummond de Andrade. As pessoas querendo, é só marcar, elas podem vir aqui para assistir. Aqui é a amostra de alguns cartões inéditos, né? Ainda Drummond e o neto, uma réplica de Cândido Portinari, né, que pintou Drummond. Nós temos aqui 2 selos do centenário. E agora saiu um outro selo, né, que é o selo do Dia Nacional da Poesia. Aqui, gente, hoje, como eu disse, o nosso acervo está sendo referência. Hoje, o Drummond, quando ele foi homenageado em 1987 pela Mangueira, com o samba enredo no Reino das Palavras, a Mangueira foi campeã. E nós temos aqui em livros, temos uma camisa, né, uma blusa da Mangueira, e temos também os jornais A Voz do Povo da época. Eu lembro que daí um tempo eu trabalhava no museu, ainda não existia o memorial, escrevi para a Mangueira e pedi para que viesse esses jornais. Inclusive hoje, quem tem esses jornais, esses 2 falando sobre a homenagem a Carlos Drummond de Andrade, somos só nós, nem a própria Mangueira tem o jornal mais A Voz do Povo. Então, já é referência, né? O memorial também. Aqui faz parte da exposição, um apontador de Drummond, o radinho dele. Ele gostava de ouvir todo dia a voz do Brasil, segundo Pedro, neto dele, né? Todos os dias ele ligava o radinho e ouvia a voz do Brasil. Tem alguns prêmios que ele recebeu aqui que foram doados também por Pedro Augusto. Eu pensei um dia
em fazer um trabalho de arqueologia com um poema de Drummond. Passeando pelo quintal, ele tem um poema chamado Coleção de Cacos, que ele fala que já não coleciona os selos, né? O mundo me inquisila, tem países demais, geografias demais. Aí, esse caco, aí fala, toda a gente coleciona, né? Agora eu coleciono cacos de louça, quebrados há muito tempo. Como ele sempre falou desses cacos lá no quintal, um dia eu resolvi ir para o quintal de Drummond andando, até com alguns alunos, e comecei a ver que o quintal é cheio de cacos, ainda tem muitos, porque era comum a cozinheira, igual ele dizia, jogar os cacos no quintal. E eu fui catando os caquinhos e percebi que há louças aqui do final do século XIX, início do século XX, porcelanas, até porcelanas portuguesas, e pode-se ver que há alguns cacos craquelados. Então eram cacos que eram da cozinha de Drummond. Aí juntei os cacos e fiz uma coleção de cacos. Imagino que se ele estivesse aqui, ele gostaria de ver esse trabalho de coleção de cacos, que é uma lembrança da infância dele. Isso é importante também, né? São essas caricaturas do Genin. Genin trabalhou no jornal Cometa, que Drummond escrevia para o jornal, né? E Drummond escreveu crônicas, né? Poemas inéditos para este jornal. E geralmente, quando tinha um artigo do Drummond, o Genin fazia, ou comemoração, alguma comemoração, o Genin fazia a capa, ou com uma caricatura, ou com um desenho que fizesse relação com um poema ou com uma obra de Drummond. Inclusive, este aqui foi muito interessante, esse desenho, se vocês perceberem bem, quando Drummond mandou inédito para o jornal Cometa Itabirano, o maior trem do mundo. E vocês veem que o trem vai levando tudo. Aí, este desenho do Genin que vocês estão vendo, ele fez quando saiu no jornal O Cometa o poema inédito, o maior trem do mundo. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas. Leva meu tempo, minha infância, minha vida triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. Então, isso é muito importante, né, para a cidade. E foi o Drummond que incentivou muito o Genin, né? E às vezes o Drummond, né, com as cartas que ele escreveu para o Cometa, dizendo para o Lúcio e para os meninos lá do Cometa que achava que ele era uma invenção do Cometa. Vejam bem, né, como ele valorizava também o jornal e como ele valorizava as coisas da sua cidade, que é Itabira. Tanto ele valorizou Itabira que ele a cantou o tempo todo em versos, né? A gente percebe isso em sua obra, como ele amou essa cidade. O Drummond gostava muito de desenhar também, inclusive aquela autocaricatura que vocês viram ali, que ele escreveu uma cartinha para o neto Pedro, e aqui há algumas, né, autocaricaturas que ele fez. E eu convido vocês, caso vocês queiram saber mais do nosso grande poeta, é como entrar no mundo, e num mundo grande, num mundo diferente, num mundo intenso, amplo, num mundo de poesia.
E hoje eu falo para vocês que um pouco de poesia na vida da gente é muito importante, principalmente nos dias de hoje, e que a gente vê como que o mundo está às vezes muito violento, muita confusão, né? Muita correria. E quando a gente para ler um poema, a gente respira. Então, vocês estão convidados a virem ao memorial e fazer um passeio na obra de Carlos Drummond de Andrade.